Sejam todos bem-vindos. Aula número 209, Aquarela, segunda parte, 2026. Nós estávamos ontem trabalhando a página número 325. Vamos para cá. E a gente estava vendo essas ondas aqui. Então a gente vai continuar com isso. Boa noite para vocês aí. E nós desenvolvemos esse daqui. Quero ver se eu consigo ir um pouco além, certo? Além de fazer esse, se der tempo, a gente vê mais coisas ainda. E para isso eu pensei em sair um pouco disso daqui, onde que eu falei da máscara que eu não usei, sobre a questão da lavagem clara da água e o verde mar misturando o amarelo, ou da degradê, né, a mistura de cores. Aqui diz que quando se misturam o azul com o laranja, ele dá um azul mais acinzentado, esse cinza aqui. Fica quase para o marrom. E é real mesmo. Então, nós queremos chegar a algo próximo a isso. Mas como não temos máscara, aí vamos ter que usar alguns outros recursos. E para isso, vou pegar o pincel. Será que é esse que eu estava usando? Não, não era. Ou este também não era. Vou pôr os pincéis aqui e vamos descobrir quais que eu estava usando. Eu lembro que eu estava usando o pincel d'água que eu estava comentando com vocês. Aqui tem alguns pincéis. Tá, é importante a gente ter um pincel médio, é importante a gente ter um pincel mais largo, talvez até mais largo que isto, plano. É importante a gente ter um pincel bem fininho para detalhes. Eu não peguei nenhum médio, né, para falar sobre isso. Eu falei dos pincéis de silicone, que eram esses aqui, né? Eu lembro que eu tinha aberto uma pra gente usar. Onde que eu deixei? Aqui tem mais alguns pincéis. Beleza. Nós vamos precisar de água. Então, vou pegar uma lata, né? Lata. Eu comentei que essas latas são ótimas porque quando vocês colocam aqui, ela não vira. Aí vocês colocam só metade da água. E é isso que nós vamos fazer. Beber um pouco de água, bebam água. E olha, a água está aqui. Geladinho. Aí, veja, olha como ele está bem arrepiado. Eu molhei e com meu dedo faço isso daqui, ó. Ele fica um pouco menos arrepiado. Essas cerdas são um pouco mais grossas, então elas não se alinham direito. Percebe, olha? Ou talvez elas ficaram ressecadas com o tempo. Esse pincel é muito antigo. Tanto que isso daqui é um hashi que eu coloquei no cabo. Porque o cabo dele era muito frágil e já era. Aí está. Agora, esse aqui é um pelo um pouco mais suave, eu consigo definir um pouco melhor. Não consegui muito, não, na verdade, né? Ó, consigo afiá-lo. Tem aqueles que são de plástico, tipo esse daqui. Isso aqui não vai endireitar de jeito algum. Ó, molhei. E veja, ele é plástico, ele é duro. Esse é um plástico um pouco mais fino, né? Tem polímeros mais macios, como esse daqui. Que ele, se você... para fechar, tome o máximo cuidado. Tente fazer ele acoplar sem nenhuma ponta da cerda encostar nele. Isso é importante. Ó, porque quando ele começa a ficar velho, não tem santo que salva ele mais, ó. Tá vendo? Ele fica horrível, já era. Tá bom, vamos começar a trabalhar, né?
Deixa eu pegar um pincel qualquer aqui. Quero ver. Vou pegar esse de madeira mesmo. E vamos pegar a aquarela da Cotman. Mas dessa vez eu quero fazer uma variação. Vou pegar outras aquarelas. Aqui ontem eu coloquei tinta de impressora assim, ó. E veja, ela ainda dilui. Percebe? Olha que maravilha. E ela é muito boa, não é? Então, essa tinta é bacana. Só que eu quero que ela fique meio esverdeada. Então, eu misturo aqui, ó, com o verde. Eu consigo um tom esverdeado. Aí, eu começo a fazer o trabalho. Olha o tom um pouco mais esverdeado. Veja só esse istmo que subiu, que eu deixei essa mancha. Eu vou fazer uma outra assim. E depois, nesta parte, antes de secar, eu pego a água e eu misturo. Se eu não for muito rápido, eu não consigo fazer o degradê. Tá vendo? Ó. Estou mexendo com umidade, mas eu preciso ter um pano. Sempre é importante para vocês controlarem a umidade. Agora eu deixei seco. Então, disseram que quando mistura o azul, ele fica aquela cor, com laranja, ela fica com aquela cor, ó, esse azul, que é um ciano. Esse aqui não está muito laranja, na verdade. Ele parece laranja, mas não é laranja, não. Ele é meio amarelado, é um laranja meio amarelado. Ele aqui, quando misturar, ele vai escurecer, porque ele tem magenta. E é isso que acontece, ó, fica um verde escuro. E eu vou misturar bastante assim, olha, com o azul, com o ciano, né? Até ele prevalecer mais o azul do que o verde. Eu vou pegar esse daqui e colocar bem nesse limite, como se ele fizesse uma sombra. Pontilhando. Lembre-se que aquarela, se o papel é ruim, a velocidade conta demais. Por quê? Quando secar, é impossível vocês fazerem o degradê. Ó, água, lavo bem e eu tento fazer o degradê. Olha só, ele já secou e ficou impossível fazer o degradê. Fazer um mata-borrão, manchou aqui, mas não tem problema. Mas já acho que já está o suficiente. Só que quando eu bati, eu espalhei para cá, mas também não tem problema, que eu vou pegar aquela cor que eu escureci e eu vou fazer pequenas manchas aqui. Que significa que a espuma branca e pequenas manchas com água, eu consigo fazer esses toques mais claros, desse jeito assim. Então eu faço essas variações de água, ó. Esse está caindo aqui, caindo, né? Então, eu vou pegar um pouco de vermelho. Veja, misturar com este azul e ele vai escurecer. Olha como ele escureceu. Ficou para o marrom. Então, azul, ciano mais vermelho, dá marrom. A professora ensinou, azul, vermelho fica violeta. Não é verdade. Não é. Tem um artista que eu acabei de ver agora no Instagram e ele falou a mesma coisa. Vermelho e azul dá marrom. Nossa, há quanto tempo você não aparece para mim? Olá, Fuck! A primeira live sua que entrei foi aquela que você está me ensinando a fazer camelos. Caramba! Olha só! Já estou na aula 209. Já faz tempo. Deixa eu fazer uma eclipse aqui para você ver o número. Olha o número. 209. Então, já faz muito tempo. Praticamente estou fazendo aula quase todos os dias. Às vezes eu falho um dia ou outro, mas é muito pouco que eu falho, mas eu falho. Então, você perdeu muitas aulas, provavelmente centenas. Uma centena e pouco. Que estranho. Já estou na aula de aquarela, olha. Boa noite, Leia. Eu já falei boa noite, né? Depois aquela de camelo eu fiz de pássaros, depois eu fiz de gatos, depois eu fiz de dinossauros, aí depois eu fiz de dragões, um montão de aula de dragões. Ah, tá. Então não foi culpa minha, não. Não foi porque eu não estava chegando. Era falta de tempo.
Eu entendo. A falta de tempo atormenta todos nós. Então a gente tem que ter alguma disciplina, um compromisso, uma rotina. Nós temos que trabalhar, é sério, eu também. Trabalhar em rotina. Ó, essas aqui é tipo isso aqui, olha só. Só que eu estou fazendo com verde, não estou fazendo com azul. Esse eu fiz com azul e esse estou fazendo com verde. Sempre horizontal assim. Tentando deixar manchas brancas, porque as manchas brancas vão ser... Olá, chefe! Eu assisti quase todas as aulas. Sério? Legal! Ué, as informações foram conflitantes e me deixaram em dúvida. Estou entrando em bug. Não estou funcionando. Mas que legal! Obrigado por me prestigiar. Bom, ó. Feito isso daqui, ele escureceu. Ok. Aqui eu fiz a linha do horizonte. Bem aqui, vocês não estão vendo. O que eu vou fazer agora é pegar mais ciano. Ó, já está diluindo. Deixar o pincel bem fininho, puxando desse jeito, ó. Desse jeito. Para ele formar ponta. Ponta. Porque agora eu vou tentar fazer linhas fininhas. Não perfeitas. Lembra, não pode ser perfeitos fusos. Tem que ser meio tortinho. Tem que ser meio irregular. Porque a natureza não é perfeita. E isso aqui ele vai diminuir de tamanho, tá? Aqui ele vai ficar nesse tamanho, ó. Fiz um grandão. Faço um menor. Tentando diminuir o intervalo branco entre elas. Obrigado, Leia. Aí, ó. A gente vai fazendo isso. Puxar para cá para vocês verem o que a gente está fazendo. Esses puxões. Olha, eu errei. Por quê? Porque aqui está perto do horizonte. Vocês não podem fazer algo muito grande assim perto do horizonte. Quanto mais perto do horizonte ficar, menor vai ficar desses traços. E a linha do horizonte está aqui. Seria bem legal ficar fazendo perguntas. Tá. Vamos fazer uma pergunta dentro da economia criativa hoje. Certo. Vocês acham que a pessoa que pinta melhor ganha mais ou a pessoa que faz um marketing melhor da pintura que ganha mais? Ou seja, alguém que tem um bom marketing, mas desenha mais ou menos assim, algo não muito bom, mas o suficiente. Ou alguém que faz uma arte maravilhosa ganha mais. Ok. A pergunta é, por quê? O chefe falou que é o marketing. Eu concordo totalmente com ele. O marketing, pessoal, é muito importante, sério. Se vocês querem ganhar bem, mas só quem quer ganhar bem, mas quem quer ficar tranquilão, só ganhar o suficiente, fazer sua arte, tá de boa. Mas se você quiser ganhar bem, tem que aprender todos os truques de marketing. E tem muita gente, tem o Pai Miau, o ceguinho, que ele fala muita coisa sobre marketing. Ele não estudou marketing, mas o cara sabe, na raça. O cara é bom nisso. E tem muitos livros sobre isso também. Propaganda, porque é valor das obras. Eu contei a história do Van Gogh. Quem falou propaganda, porque é o valor das obras, foi a Leia. Aí o chefe colocou, exemplo, os influenciadores de hoje não têm noção mínima de arte, mas são muito comerciais. Aí é real. Daí a propaganda, eu falei do Van Gogh. O Van Gogh em vida não ganhou nada, porque o irmão dele não fez marketing da arte dele. Já a mulher do Theo, que era o irmão do... o Theo era o irmão do Van Gogh, né? Ela, quando o Theo morreu, tirou os quadros, pôs em exposição e fez um verdadeiro marketing. Aí,
O cara vendeu muito e ficou muito famoso. E é considerado um dos maiores pintores hoje em dia. E ele é um gênio, né? Mas sem o marketing, não adianta nada. Por isso, tá cheio de gênios por aí escondidos na música, na poesia, na literatura, em tudo. Que não saíram de onde estão. Isso é uma realidade mesmo. Tem um cara que está fazendo um excelente marketing agora. Ele não sabe muito, mas está aprendendo bastante, está indo bem. Mas ele podia ir muito melhor ainda. Que ele dá aula várias vezes, o Miguel. Ele faz arte. Tem um outro também na linha do Miguel, que também vende quadros e dá aula e coisa tal. Tem vários. Tem a Ana Pintura Facial, que está trabalhando no marketing também. Tem a própria Leia, que está se desenvolvendo mais no marketing. Que está aqui, né? A questão é, o que é isto, hein? Eu tenho uns livros grossos sobre vendas e marketing, e quando eu leio, fala muita coisa sobre isso. Tem a ver com comunicação, tem a ver com postura, tem a ver com mercado, tem a ver com lugar. Daí, quem não consegue vender, pede ajuda de agentes. Quem não é visto não é lembrado. Então, tem pessoas que agenciam. E, por exemplo, tem a Trama Studio. Vocês que fazem muito... Vocês não você que está me ouvindo, mas o outro você que faz desenho mangá de super-herói, de mulheres, homens fortudos, moças bonitas e coisas assim, com corpo sensual. A Trama Studio, que a dona... Eu esqueci o nome dela agora, mas ela é ruiva e ela está no Instagram. Ela agencia muitos desenhistas. Aí ela vende no eBay. Ela põe no correio e envia para o mercado exterior. E é muita venda. Então ela vende um monte de desenhos de um monte de pessoas que não estariam vendendo se não fosse ela. Olha o que aconteceu. Eu deixei grosso e deixei fininho quando eu cheguei aqui. Na verdade, aqui teria que ser muito mais fino do que eu fiz. Seria assim, deste jeito. Aqui no livro, isso aqui não é muito mostrado, tá? Vê? Ele fala sobre essa questão da mancha, mas não está mostrando isso que eu estou mostrando agora. Tá vendo? Ó? Aqui mostra esta mancha, mas não está fazendo essa redução. Quanto mais perfeita essa redução fica, mais vocês enganam os olhos, melhor vai ficar. Deixa eu mostrar isso. Deixa eu ver, colocando o livro ali. Pegando um celular. Acho que esse daqui. Vamos pegar esse celular e mostrar. Ó. E a água não é azul. Azul é reflexo do céu. A água pode ser verde, pode ser vermelho, pode ficar cinza. Depende da atmosfera. Vamos lá. A pergunta que eu vou colocar é mar. Aqui. Imagens. Então, ó, azul, meio esverdeado. Eu vou pegar esse bem azul escuro. Tem um azul, ó, varia a cor, tá vendo? Ó, a cor da água. Há uma grande variação. Vou pegar esse que está de verde para azul. Eu vou aumentar. Ok, aumentei. Está meio agitado, olha só como ele está conturbado. Olha os fusos. Agora veja como ele vai diminuindo. Olha como ele fica tão fininho a ponto de desaparecer. Então aqui são muitos tracinhos. E é isso que eu não fiz aqui. Eu não fiz esses tracinhos. Aqui, ó. É nesse ponto que eu falei. Eu tinha que ter feito mais fininho. Mas daí é uma escolha. Qual a escolha? O nível de definição que vocês querem fazer. O quão rápido vocês querem pintar, né? Então, se está junto, eu faço assim e está pronto. Veja. Boa noite, Niki. E boa noite a todos. É uma coisa que não é para ser muito complicada. Vamos colocar verde? Ó, peguei a cor verde. E eu vou pintar de verde aqui alguns espaços. Isso aumenta o contraste. É isso que eu estou fazendo, aumentando o contraste.
Vou deixar um verde um pouco mais escuro. E aumentar o contraste. A vida de vocês vai ser feita de contraste. É tudo feito de contraste, ó. Esse daqui, eu posso puxar uma linha assim, ó. Isso daqui é linha de movimento. Isso é uma linha fantasia, não vai aparecer direito essa linha aqui. É uma enganação. Aí eu pego esse pincel com água rapidamente, antes que seque, e passo por cima. E não deu tempo. Só aqui que deu. Pronto. Mata borrão para secar rápido. E tá aí. Feliz Dia dos Pais, Nick. Você é pai, Nick? Vamos lá. Continuando. Aqui agora tem que tentar fazer aquelas linhas, sabe? Então eu tenho que trabalhar as linhas. Aqui estou pintando com verde, vou tentar escurecer esse verde, vamos tentar, né? Aqui, ó, tá bem escuro o verde aqui, ótimo. Então, eu tenho que fazer ranhuras. Lembra daquela aula de lago que a gente colocou, ilha, e eu falei das elipses? Que são essas linhas assim, inclinadas? É isso que eu tenho que tentar fazer aqui. Vou pegar um pincel maior, porque esse aqui não está me atrapalhando. Esse, eu vou voltar para esse aqui. Pegar, ó, azul, esverdear e tentar fazer aquelas linhas, ó, bastante tinta, bem forte. Tentando fazer aquelas linhas fininhas brancas. É sempre tentativa, a gente não sabe se vai conseguir. Mas a gente faz. Porque a arte é um verdadeiro risco, né? É quase um acidente. E quanto mais vocês fazem, mais esse risco acontece. Estava vendo um cara que conserta a impressora falando sobre isso. Ele conserta a impressora dele, ele falou, é arriscado, pode ser que não dê certo, porque é perigoso, é sensível o cabeçote. Mas se desmontam, vão fazer a limpeza, e eu tenho, ele falando, né? Tenho 13 anos de experiência com isso. Mas mesmo assim, nunca deixa de ser perigoso. E é por isso que eu cobro 150, ele falou, para fazer essa limpeza. Nossa, eu achei barato. Ele falando, por isso que eu cobro caro, ele disse. Porque aqui em Londrina, eu nem levo nos locais de conserto de impressora, tento eu mesmo consertar, porque eles cobram 600 reais, 700 reais para fazer a limpeza do cabeçote. É uma loucura. Então eu tento aprender e eu tento comprar a ferramenta, zerar o cartucho, a fazer a limpeza sozinho. Mesmo sendo perigoso e sabendo que o especialista faz bem melhor. Mas eu vou pagar quase 70% do preço da impressora no conserto da impressora? Melhor comprar uma impressora. Poxa vida. O pessoal não tem noção, hein? Aí eles falam que é equipamento, mas a gente sabe. A gente sabe o preço. Hoje em dia tem internet. Você sabe o preço de tudo. Do cartucho, do zerador eletrônico, para aqueles que eles colocam o contador no recipiente onde que vai o resto de tinta, o caninho. A gente sabe o preço de tudo. É só pesquisar. E é por isso que esses lugares ficam tão bonitos. Quando a gente vai, é grande assim. E alguns lugares estão fazendo aluguel de impressora. Você não precisa ter uma impressora, você pode alugar uma. Afinal, impressoras são caras, meu. A não ser que você compre aquelas que a tinta que é cara, né? Ó, tá vendo? As linhas brancas? Eu acho que funcionou. Eu acho. Chegando aqui, eu vou fazer uma onda aqui, novamente. Vai ser uma onda menor, é óbvio. Aí, aqui está subindo, né? Ó, mas antes de fazer isso, deixa eu vir para cá, assim. Aqui.
a gente vai fazer o seguinte. Esse está descendo aqui, né? Eu vou pôr uma sombra, água rapidamente, antes que seque, e diluiu. Entenderam? Mestre, oi chefe. É o chefe Dog. Você recomenda, após ter a base de desenho, ir para o guache, aquarela? E qual é a mais barata? A aquarela é mais barata que o guache. Tô falando profissional, tá? Mas se você comprar guache barato, às vezes você tem umas surpresas. E se você sabe alguns truques de aquarela, também é legal. E vou te contar uma coisa. O guache dá para pintar igual a aquarela. É só colocar mais água. Ele não vai ter o mesmo brilho, mas o efeito da aquarela se faz com acrílica. Se faz com óleo. Porque a aquarela é quando fica mais líquido. É verdade que não posso chamar de óleo de aquarela porque não tem água. A aquarela precisa ter água para chamar de aquarela. O óleo é baseado em éteres e óleos, né? É verdade, então. Mas pode trabalhar com a mesma base, deixando mais líquida. É a forma como é trabalhado, né? Então, a acrílica é só deixar bem aguada. Ela trabalha com efeito de aquarela também. É um efeito, né? Ó, aqui, vamos subir. E aqui eu vou colocar esse pontilhado, que significa que aqui vai ter espuma. E vocês perceberam que eu fiz verde, né? Aí eu vou mudar para azul. Então, há uma variação. Então, qual é o melhor? A mais barata é a aquarela. Você falou mais barata. Por quê? Ó. Aqui. Volta. Aqui. Aquarela. Aqui está. Vamos para o shopping. Claro que é um índice de Newton R$ 142. Mas você tem a linha escolar. E na linha escolar, você pode encontrar aquarelas bem mais baratas. Ó, esta é da Van Gogh, eu tenho uma ali. Tá R$ 32,50 só essa bisnaguinha. E é uma bisnaga pequena. E é muito boa. Ó, esse aqui é da Artus. É muito bom esse, tá? E é 42 isso aqui. É aqui que eu quero chegar, ó. Nesses tipos aqui, ó. R$ 27, 38. E é nesse tipo aqui. Deixa eu pegar essa que é de 27. Essa aqui, ó. Tá caro esse, tá? Porque esse daqui é das mais baratinhas que tem. É da Léo e Léo. Então, ó. Na Criativo Artesanato, agora o preço tá certo. E na Calunga, ó o preço. Entendeu, ó? 12, 10,70. Opa. Ó, 12, 10,70. Essa aquarela aqui. Então, aquarelas assim, que tem plástico, vem esse pincel. Esse pincel é muito bom. Eu usei esse pincel ontem com vocês. Ele é branco. Deixa eu ver se tá aqui para mostrar. Eu não sei onde que eu deixei os meus pincéis. Eu acho que quando eu guardei, que eu arrumei a sala, né? E quando eu arrumo, eu perco. E a Valéria falou, se eu arrumar, você não vai encontrar nada. Não precisa arrumar. Quando eu arrumar, eu perco. Eu sou meio desordenado. Quando eu não arrumo, eu acho tudo. Mais ou menos. Estou sendo meio desonesto. Mas é quase assim. Onde que tá? Será que eu coloquei nesse copo? Nem lembro mais. Então, chefe, eu recomendo você comprar da baratinha. Olha esse aqui que legal. Esse aqui está escrito marcador artístico. Eu comprei esse daqui porque alguém queria que eu desse aula de marcador acrílico, né? Só que esse aqui não é marcador acrílico. Eu paguei muito barato. R$ 24,90. Ele é um marcador aquarelável. Ele não é resistente à água. Aqui está escrito resistente à água. É mentira. Então isso aqui é bom. Por quê? Quer ver? Ó. Tá vendo? Tô passando ele aqui. Agora, eu vou pôr água. Olha o que ele faz.
Esse papel não é muito bom, tá? Mas um papel bom, eu consigo tirar totalmente esse azul que eu coloquei. Acabei de errar aqui. Ó. Ele é aquarela. Ele não está diluindo, ele dilui depois de um tempo. Eu vou mostrar num papel bom isso aqui depois. Esse aqui é papel de estudante, tá certo? Ó como ele faz com uma aquarela. Olha, o marcador artístico, depois de seco, vira um plástico. Então serve para camisa. Esse daqui não serve para camisa. Então, esse ink paper, marcador artístico acrylic maker, não serve para tecido. Mestre, você recomenda após a base do desenho ir para o... Ah, já li, eu já li. Eu já respondi. É verdade. Estou ficando repetitivo. Eu estou procurando. Olha, tem mais uma aqui. Aqui está. Então, eu não quero que seja dessa cor. Eu quero que seja verde. Então, vou colocar verde por cima. Vou pegar um verde musgo. Pronto. Só que eu falhei. Por quê? Eu queria linhas brancas aqui. E agora que vem aquela ideia de vocês usarem uma tinta branca para fazer as linhas. Eu vou pegar um guache branco, deixa eu ver onde ele está. Lá em cima. Eu tenho uma da Talens. Será que eu vou conseguir alcançar? Será que eu tenho aqui perto, que é mais fácil? Ah, eu tenho aqui perto, que é mais fácil. Tá aqui, ó. É o conjunto da Talens. É bem antigo esse daqui. Ele não estraga. Ele dura um monte. Ah, consegui. Tá aí. Gostei do som. Vou fazer de novo. Oh. Ah, não consigo mais. Ah, não consegui mais. Então, ó. Eu faço a marcação branca. Deixar secar. Vamos continuar. Então, a resposta é: aquarela é mais em conta que guache profissional. Mas tem alguns guaches profissionais que são bem em conta, semi-profissionais. E você pode começar com eles, que com R$60 você compra 5 cores primárias. As 3 cores primárias, magenta, amarelo e cian, mais o preto e o branco. Então, 5 cores, por apenas R$60. Arthus vendeu um tempo assim. Querem ver? Ó? Vou pesquisar aqui, vocês vão escrever assim: guache profissional primárias, cores primárias. Ó, é esse que eu mostrei para vocês. Esse daqui tem um lugar que está vendendo por bem barato, acho que R$26,50 cada vidrinho. Aí as 5 cores vai ficar 135 vezes ser 199. A Winsor Newton, só esse tubinho aqui já está 62. Aqui é a Arthus. Olha que legal esse preço. Às vezes vocês encontram isso. R$ 39,90. Arthus é bom. Não é tão bom quanto a Thales, mas é bom. Ó, R$26,50. 26,50 vezes 5. Já fica interessante, né? Porque você pega o magenta, amarelo e cian. Lembra que eu disse? Não compre a Daler Rowney. Volto a repetir. Não compre a Daler Rowney. Isso não é guache, isso é aquarela mesmo. Está escrito watercolor guache. Esse é muito bom, mas não são primárias de verdade. Mas é muito boa a tinta. Mas infelizmente não são as primárias. Primárias é magenta, amarelo e cian. Tem muito Arthus aqui. Eu queria mostrar as outras marcas também. Ah, Talento. Nossa, ficaram caros. São as 5 cores, mas ó, tá o preço da Talens. Não vale a pena porque a qualidade dele é inferior à da Talens. Talens é superior a Talento. A Talento não é tão boa para custar aquele preço tão alto assim. Se for R$60, tá ótimo. Vamos continuar. Ó, se eu fizer pontinhos, eu estou fazendo espuma.
Só que esses pontinhos têm um sentido. Como assim? Lembra que eu fiz uma linha aqui e tem uma linha branca? Então, com esses pontinhos, é como se eu estivesse fazendo estas linhas. Mas seria uma coisa meio caótica. Aí estariam fazendo a espuma. Entende? Aí, ó, eu faço a espuma. Eu posso até fazer uma onda quebrando aqui. Eu ia fazer uma onda quebrando ali embaixo. Já faço. Vou misturar e deixar meio cinza isso daqui, ó. Eu vou pintar com cinza. Bem rapidamente. Por que isso tem que ser rápido? Porque esse papel não é bom. Então, quando o papel não é bom, tem que ser mais rápido. Quando o papel é bom, pode ser mais demorado. Aquarela, também. Então, vocês conseguem mais vantagens com aquarelas melhores. Com aquarelas um pouco piores, não consegue tanta vantagem. Vamos mudar. Vou usar a aquarela de R$12. Essa é da Cis. Vamos ver quanto custa uma aquarela da Cis? Aquarela, tinta, Cis. Cis. C-I-S. 12 cores. Ó, 17, 19. Olha, que bonita de outro 18. A Cis é mais barato. Eu sei que você consegue mais barato se pesquisar. Aqui, ó, 26, 22. Tô achando meu carinho essa Cis. 18,90 já tá dentro. Ah, não gostei das cores. Olha, 15,40. É. Então, uma bisnaga de tinta de qualidade, R$30, R$45. Uma caixa da Cis, R$18. Se pesquisar, consegue até mais barato. Essa tinta que eu estou pegando, que está aqui, não é Cis, é Staedtler. É, mas dá para usar. E vamos usá-la. Ó, eu consigo espalhar. Ela tem o seu efeito. Ah, não, esse aqui é Staedtler. Tá. Essa é Cis, esse violeta. É que eu tinha acabado o azul da Cis, daí eu tinha colocado aqui. Então, eu não estou sendo honesto. Esse azul que eu misturei com verde, o azul é da Staedtler. Ou seja, quando acaba a tinta, vocês podem pôr a tinta da marca que vocês quiserem. É real. Ah, poluir tinta. Quando vocês não limpam a tinta, aí vocês põem aqui, ó. Vocês acabaram de sujar, tá vendo que tá sujo? Isto é poluir a tinta. Apesar que branco, eu falo para vocês evitarem usar na aquarela, eu tenho branco aqui, muitos alunos meus já usaram, olha o buraco que fez. Foram meus alunos que usaram. E tá aí, né? O branco. Ó, o branco da aquarela, normalmente é transparente, ele não apaga. Esse daqui, eu não sei qual foi que eu coloquei. Ó, vou misturar com o azul e o verde. E vou conseguir uma cor mais escura. Vamos fazer aqui agora. Assim. Tem uma formiguinha andando no papel aqui. Ó. Eu vou fazendo pontilhado. E esse pontilhado é sombra. Coloco água e agora eu só vou na água. Tipo, eu estou fazendo pontilhado com água. Percebe que está ficando verde? É a mesma técnica de fazer planta. Vou botar o azul e boto por cima enquanto está molhado. Sempre fazendo pontilhado. Sempre pontilhado. É igual esse daqui, ó. É isso que eu estou fazendo. Olha, fica uma coisa meio irregular. É a onda, né? Uma onda pequena. Vamos misturar de volta com o verde e o azul aqui. E vamos continuar. Não me importa o que a cor mude. A natureza tem uma certa variação, ela não é uniforme. E essa variação que fica bacana.
Assim, ó. Então vocês têm a onda quebrando e cada parte branca que ficou é espuma ou é o brilho do céu, do sol. O Nick Art disse: eu gosto dessa variedade. Gente, eu descobri a identidade secreta do Nick Art. Mas eu não vou contar para vocês o nome dele. Mas hoje eu descobri, antes de ontem. Vocês nunca vão saber que o Nick Art, o Nick é de Nick. Nunca vão saber. Pode ser Niquerinos, pode ser Nico. Vocês nunca vão saber. Eu também sei a identidade do Batman e do Homem-Aranha. E do Superman. Aí tá. Oi, Tarcela! Vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Fica gravado no YouTube. Então você vai ver lá no YouTube. Você vai lá no meu perfil aqui, ó. Vai ter um link que você vai lá pro YouTube. Aí você vê o começo. Quando eu falo da tinta com todo o cuidado. Também tem a aula de lápis de cor lá no YouTube também. Também tem a aula de desenho. Tá tudo lá. Essa é a aula número 209. Na aula 208 mostra o começo, tá? Então, tá lá. De nada. Aí você vai ter em 209 aulas, se quiser ver. Tem rosto olhando para cima, tem aula de camelo, de dragão, de dinossauro, de plantas, de árvores, de pessoas lutando, de criança, de velhos, de nariz, de boca, de orelha, de cabelo, de mão, de pé. História da moda, aula de armadura, de traje espacial, aula de traje de mergulho. Tá um montão de aulas. Olha como ficou. Veja como aqui eu parei de me concentrar. Isso que acontece. Quando a gente para de se concentrar, fica assim e acabou. Tá, e agora? Agora eu vou pegar esse verde novamente, misturar com o azul, pegar um pouco desse preto que está aqui. Pronto, um pouco mais de azul. E eu vou fazer essas manchas. Só que desta vez, eu vou fazer elas um pouco maior. E olha como eu deixei bem irregular aqui. Sério? Você me ensina como que eu quero ganhar 2.000. Já ganhei 2.000 no curso. Pensando bem. Mas é aula presencial, né? E eu faço as aulas, tem um certo número de pessoas, eu tenho que ir, eu fico trabalhando de manhã até o final da tarde. E já dá esse valor, um pouco mais, na verdade, né? Às vezes varia para um pouco menos. Eu acho que o Nick também. Desenho arquitetônico, volumetria, perspectiva, olho de peixe. O Nick também dá aula, a mesma coisa que eu, cara. É sério, o Nick também dá. Ó, vocês nunca vão descobrir o nome dele. O Nick, vocês nunca vão saber que o Nick Jonas, vocês nunca vão saber, é isso aí. É um professor que dá aula também. E outra, ele dá aula online também. Vão, segue no perfil deles, vão ver o cara dando aula lá também. Você ganha 2.000 reais, Nick, dando aula online também ou não? É uma pergunta meio capciosa. Eu acho que... Deixa eu me ver. Foi o chefe que falou, eu acho. Eu fui olhar ali, mas eu não olhei. Foi o chefe falou que eu posso ganhar 2.000 reais no curso. Eu acho que se eu posso ganhar, você também pode ganhar 2.000 reais nas aulas online. Aí você não precisa sair de casa para ganhar 2.000 pila. Aí você faz os seus desenhos, suas artes, ganha com as suas artes e dá aula online.
Eu também trabalho mais no presencial. Que olha, eu fiz especialização na faculdade de EAD, que é a educação à distância. E a educação à distância é muito complicado. Essas coisas que vocês veem de venda de aula, de curso de arte online, não funciona. Claro que a pessoa melhora, mas o presencial é muito melhor. O presencial funciona. Por quê? Para funcionar, a pessoa teria que abrir a câmera, mostrar o rosto, como eu estou fazendo aqui. Teria que fazer exatamente a mesma coisa. Você vê a mão da pessoa, vê o desenho da pessoa e vê a pessoa ali. E você teria que fazer a mesma coisa. Então a pessoa teria que ligar o computador e ver você. Aí você teria uma interação visual instantânea. Quer dizer, não é que não funciona. Funcionar funciona, né? Mas demora muito mais. É mais complicado. A cabeça da pessoa tem que ser diferente. Por exemplo, a gente conversa bastante aqui. Essa conversa, essa interação, essa pergunta é importante. Mas eu teria que estar vendo o trabalho de vocês, eu teria que estar corrigindo, e teria que ser mais intenso que a presencial. Por quê? Eu teria que cobrar de vocês e teria que ter o feedback durante toda a semana. E o compromisso de feedback em 48 horas. E olha, se a gente fizer isto, não é lucrativo. E vocês sabem, nós estamos num mundo capitalista selvagem, que para sobreviver você tem que ganhar bastante. E se você fizer isto, você não pode ter muitos alunos. Eu tenho muitos amigos que dão aula assim, sem ter muitos alunos, porque não dá certo. Eu tenho poucos alunos. E para cobrar de poucos alunos o valor que você precisa, para se dedicar tanto, o aluno não vai menosprezar você. Por quê? Porque curso ruim tem de monte. Tem a doméstica, por exemplo. A doméstica está cheia de roupa, uns cursos ruins com roupagem bonita. Montão. Que você pega e compra o curso pensando que vai pintar igual aquele artista. Vai ficar maravilhoso, fantástico. O Nick está concordando. E no final, o cara só está vendendo material didático. Isso que eu estou dando de graça para vocês que estão vendendo. Então, você paga para ver. Assim como o pessoal que faz no YouTube. Você tem o acesso ao gratuito, mas você pode acessar o pago, que tem um material secreto. E é no material secreto que você vai ver. Aí você pode fazer perguntas como vocês estão fazendo. Essa interação que nós temos. Aí você tem direito a 3 correções. Fala sério, cara? Isso é quase impossível evoluir com esse curso. E ele falou bem. O Nick falou, é quase impossível evoluir nesse curso. Porque existe a possibilidade, sim, de evoluir no curso online. Só que depende mais, mas muito mais, do estudante, do artista, do que do professor. E é uma realidade muito grande esta. Depende muito mais do artista do que do professor. Eu, como professor didático, assim, presencial, faço igual o Nick faz. Dou bronca, insisto, imploro, fico de joelhos. Eu chego a falar, cara, se você não quer aprender, para de gastar dinheiro do seu pai. É sério. É desonesto. Estou fazendo um serviço desonesto aqui. Seu pai paga para você melhorar, mas você não quer ir? Então, no curso pago não tem isso. Se você não passar o desenho, e o Nick sofre, cara. Sério. Tadinho do Nick. Tô com pena dele. Olha, todo mundo aí. Fala aí. Força, Nick. Continua, você vai conseguir. Ele teve várias assim. Não desista, Nick.
Não desista, você está fazendo um bom serviço. Fale para ele, vai, escreve aí. Ó, os pontilhados e vê como ficou. Olha o processo. Está funcionando. E atingiu o meu objetivo. Mostrar a questão da aquarela, falar da aquarela e falar de outros assuntos, como a gente sempre fala. A participação de vocês é muito importante. Não tenham vergonha, vocês não vão atrapalhar, não vão atrasar o curso. Porque esse interacionismo, esse método de comunicação, que é o conectivismo, que é pela internet, é essencial na aula online. Ó, a Léa falou, continua, você vai conseguir, Nick. Escuta ela. Não desista, você está fazendo um bom serviço. Então, essa interação humana é extremamente importante. Tá certo? Os meios mecânicos são importantes, mas a interação humana é muito importante. Amanhã, vamos trabalhar com guache. Beleza? O que vocês vão querer para trabalhar amanhã no guache? Qualquer coisa. Cachorro, árvore, pessoa, pirata, qualquer coisa. Qualquer coisa que vocês falarem. Ou vão pensando, quando eu começar, daí não vou parar, não vou mudar. Vai ser aquilo que foi dito. Vou dar 10 segundos. 10. Me segue. 7. Me curte. 4. E me compartilha. Até amanhã, gente. Fui. Se alguém escreveu agora, ainda dá tempo, porque eu não fui ainda. Agora vai. Não, ninguém falou nada.